Amados, hoje é dia de estudo da palavra de nosso Senhor. O tema de nosso estudo é a simplicidade da igreja primitiva. Quando nós olhamos a igreja atual, nós vemos que ela está muito complexa. A igreja contemporânea, ela é muito complexa. São tantas coisas que inventaram, tantas coisas que são apresentadas durante o culto, tantas coisas na liturgia. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a igreja chamada primitiva, e a igreja primitiva, queridos, é a primeira igreja, ou as primeiras igrejas, logo após a ressurreição de Cristo Jesus. As igrejas que foram plantadas pelos apóstolos. E essas igrejas, elas eram cheias do poder de Deus, cheias da graça de nosso Senhor e Salvador. Eles faziam grandes sinais, grandes coisas aconteciam no meio daquela comunidade. O Senhor movia de uma forma muito intensa, de uma forma muito poderosa, tanto na operação de sinais, como na manifestação do Evangelho, e centenas de pessoas se convertiam, e assim a igreja chegou até os nossos dias. Mas há um lapso de tempo muito grande, desde o primeiro século até os nossos dias, 1900 anos passaram-se, muito tempo. E no decorrer dessa história, a igreja perdeu em parte a essência original. Aquela essência original, aquela palavra simples, aquilo que era ensinado pelos apóstolos, isto perdeu-se no meio da caminhada, perdeu-se ao longo dos séculos. E o que nós vemos, amados, é um culto que muitas vezes foge dos padrões da Bíblia. Os cultos tornaram-se uma espécie de espetáculo para que as pessoas que estão presentes possam ver e possam aplaudir. Na verdade, a direção do culto é para Deus, é para cima. Se eu canto na igreja, não é para que os amados vejam, mas é para Deus. Deus recebeu louvor. Se eu falo, não é para que os irmãos me aplaudam, não é isso, mas é para que Deus seja louvado, seja adorado. Enfim, todas as coisas que são realizadas na igreja, elas precisam ser direcionadas para o Todo-Poderoso. Assim era na igreja primitiva. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, por exemplo, e as cartas de Paulo, nós vamos ver um raio-x de como era a igreja daquela época. No entanto, hoje nós não vamos ver as cartas de Paulo, porém os escritos de Lucas. Vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. É o texto que nós vamos ler para enxergarmos a simplicidade da igreja primitiva, essa simplicidade que precisamos buscar para a nossa igreja, também o poder que era comum àquela igreja que nós precisamos ter dentro da nossa igreja. Amém? Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo ensinamento que nós temos nas mãos, Pai, pela palavra que tu nos fez chegar às mãos, porque nela nós entendemos como tu queres que seja a tua igreja, Senhor. Nela vemos os teus ensinamentos e nós queremos, Pai, que teu Espírito fale conosco nessa noite, trazendo esses ensinamentos para os nossos dias, para que nós possamos ter uma igreja viva para a tua honra e para a tua glória. Fale conosco nessa noite, Senhor, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Pai eterno. Amém, amados. Irmãos, apenas um resumo, muito resumido, da história da igreja.
A igreja ela iniciou-se com os apóstolos. Jesus não fundou a igreja. Quem começou a trabalhar com as igrejas foram os apóstolos. Até o ano 300 aproximadamente, a igreja era segundo a visão que Deus tinha. A igreja tinha essa visão, a visão da igreja primitiva. A partir do ano 300, houve a conversão do imperador chamado Constantino. Até então, a igreja era tremendamente perseguida. Os cristãos eram perseguidos, eram presos, a exemplo que aconteceu com os apóstolos, com Paulo e outros mais. Assim foi até o ano 300. A igreja ela não era bem vista pelo Império Romano. No entanto, lá pelo ano 300, o imperador Constantino ele converteu-se ao cristianismo, e a partir desse momento houve uma mistura muito grande. A igreja perdeu a sua essência, perdeu por completo a essência original, e no decorrer dos séculos foi cada dia ficando pior, cada dia pior. Tudo isso que nós temos visto na religiosidade dos dias atuais foram costumes implantados a partir do ano 300 até chegar à nossa época. 1200 anos de trevas na igreja. No ano de 1500, aproximadamente 1500, houve a chamada reforma. Foi quando houve o rompimento do cristianismo com a igreja reinante da época, a igreja romana. Houve esse rompimento, e dessa época para cá nasceram as denominações como nós as conhecemos hoje: presbiteriana, batista, entre outras. Um pouco mais à frente, uns 400 anos após esse rompimento, aparece a igreja chamada pentecostal, por volta do ano 1900, início de 1900, finalzinho de 1800, aparece a igreja chamada pentecostal. A mais famosa delas, com certeza, a Assembleia de Deus, que tem 100 e poucos anos de existência. Até então não existia a chamada igreja pentecostal, da qual nós fazemos parte. Nós nos consideramos pentecostal porque, à luz da religião, nós somos aqueles que cremos nos dons do Espírito Santo, na manifestação dos dons do Espírito Santo. É um breve relato de como foi a igreja. Vale ressaltar que, do ano 300 até muito tempo depois, muitos foram queimados em fogueiras, morreram em prisões, foram assassinados de todas as formas que você nem pode imaginar. Muitos foram torturados até a morte. Torturados, amados, até a morte. E eram torturas terríveis, terríveis, que você nem pode imaginar. Tortura já é terrível por natureza. Tudo isso em nome da igreja. A igreja matou aos milhares, desde a conversão de Constantino até alguns séculos anterior à nossa época. A igreja matou aos milhares aqueles que não se enquadravam na visão que era implantada. Mas graças a Deus veio a reforma, homens corajosos enfrentaram a igreja e distanciaram-se daquilo que era ensinado, e voltaram-se para os princípios bíblicos. E o Senhor Deus, que tudo faz perfeito, ainda no ano de 1500, apareceu um camarada chamado Gutenberg, e esse inventou a imprensa, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia. E a partir desse momento, a palavra de Deus tornou-se acessível. Antes dessa época, as Bíblias que existiam elas eram manuscritas, e era caríssima. Só quem poderia ter a Bíblia eram aqueles que tinham grandes posses, e quem tinha uma Bíblia era mais ou menos rei, mais ou menos assim. E muitos que tinham a Bíblia morreram porque tinham a Bíblia. Tinha isso também. A religião, ela não queria que as pessoas tivessem a Bíblia. Mas o Senhor levantou o Gutenberg, deu inteligência e sabedoria, e esse homem inventou a imprensa, e a partir desse momento a Bíblia passou a ser impressa e tornou-se comum. E aqueles que não eram tão ricos puderam ter acesso à palavra de Deus, e glórias a Deus por isso. Hoje nós temos a Bíblia traduzida em quase todos os idiomas do mundo, ainda faltam alguns, mas os idiomas principais, aqueles que envolvem grandes multidões, esses com certeza já possuem a Bíblia nas suas línguas. Mas hoje nosso objetivo não é falar a respeito da Bíblia, porém é falar a respeito da simplicidade da igreja primitiva.
mas eu achei conveniente fazermos essa exposição para que os irmãos pudessem entender por que a igreja perdeu essa essência, perdeu essa originalidade. Amém? Irmãos, nos dias de Lucas, de Paulo, entre outros, a igreja não era como nós conhecemos hoje. Primeiro, não tinha placas, não tinha igreja batista, presbiteriana, missão vivos, assembleia, não existia isso. Existia um grupo de pessoas que reuniam-se em lugares determinados para aprender de Deus, mas não carregavam em si uma placa, não existiam isso. Até porque não era muito conveniente, a perseguição era muito intensa. E se eles porventura abrissem um espaço ali e falassem isso aqui é uma igreja, e colocassem uma placa e tudo mais, provavelmente seriam todos presos e assassinados. Não era tão fácil quanto hoje. Hoje é bom demais. Hoje nós vamos para a rádio e falamos ali 2 horas. Estamos aqui, podemos passar a noite com a porta aberta. Ninguém vai reclamar. Enfim, hoje nós estamos em relação a essas questões de perseguição muito bem, porque ela não existe para nós. Existe uma perseguiçãozinha velada, mas não existe uma perseguição real. A igreja primitiva, ela era uma igreja pobre, amados. Era uma igreja humilde, não tinha riquezas, até porque as pessoas que se reuniam ali eram também pessoas humildes. Reuniam na casas, uns na casa dos outros, e ali faziam aquelas reuniões. Não havia nada de sofisticado, não havia ninguém que fez curso de teologia, não havia ninguém que estudou. É por isso que nós falamos aqui sempre, amados, que nós não podemos nos deter. Se você tem a palavra de Deus na tua boca, fale, porque é o Espírito Santo que dá a palavra. Assim foi na igreja primitiva. Eram irmãos que viviam em conformidade com a essência de Cristo Jesus, com a essência de Cristo. O que importava para eles era fazer a vontade do Senhor, era cumprir os mandamentos, cumprir aquilo que o Senhor determinou como princípios. Isso que era importante, e assim nascia a igreja. Mas o que é que esse povo fazia quando reunidos? Nós vemos no versículo 42 de Atos 2, bem no início: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, o culto daquela época também era diferente do nosso culto. Não tinham cantores, não tinham instrumentos como nós, não tinham pessoas famosas que você pudesse trazer lá de São Paulo, por exemplo. Existiam ali pessoas simples que reuniam-se para aprender a respeito da vontade de Deus. Este era o foco do culto, aprender a respeito do Senhor. Então eles estavam reunidos, amados, para aprender a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que o Espírito Santo ensinava através deles. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele saiu a pregar, ele não tinha uma Bíblia debaixo do braço como nós temos hoje. Aí ele chegava na igreja, abria sua Bíblia para ministrar a palavra. Não tinha. O que existia naquela época era o Antigo Testamento, alguns livros proféticos que haviam sido reunidos, porém não carregavam a nova aliança como nós a temos hoje. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou foi orientado pelo Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo de Deus. Eram essas questões que eram ensinadas na igreja. Os apóstolos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, claro, eles observavam a lei, observavam os profetas e ensinavam a respeito do Messias e daquilo que Cristo Jesus veio para implantar. Sim, essa era a base do ensinamento. No entanto, parava por aí. Estava tudo iniciando, irmãos. Não existia livros, não existia o Novo Testamento, não existiam essas questões que hoje é tudo fácil. Nós só não somos pessoas extremamente capacitadas na palavra porque nós não queremos, porque nós temos todos os ensinamentos na nossa mão, mas nós não queremos. No entanto, aquela igreja, a igreja chamada primitiva, eles se reuniam para aprender a doutrina. E eles, amados,
deixavam-se doutrinar por aquilo que o Espírito Santo de Deus ensinava. Este era o objetivo das reuniões: aprender a respeito da missão do Senhor Jesus, da visão da nova aliança, de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eles aprendiam a respeito dos princípios de Deus para as suas vidas, e tudo isso com muita simplicidade. Como os amados sabem, eu sou bacharel em teologia, mas eu costumo falar isso com muita constância, e a pastora Tenilza sabe disso. Eu não aconselho ninguém a estudar teologia. Eu acho que a pessoa precisa ler a palavra de Deus, ler a Bíblia e falar: Espírito Santo de Deus, me ensina. Me ensina. A teologia, ela é uma faca de dois gumes. Ela te ensina tanta bobagem, ela coloca tanto lixo dentro da tua cabeça, que se você não tiver muito cuidado, você erra o caminho do Senhor. Você erra o caminho do Senhor. Evidentemente que nesses últimos tempos há uns cursos chamados teológicos, que na verdade não é tão teológicos assim. São os cursos ministrados pelas igrejas. Estes menos mal. Mesmo assim, ainda ensina tanta bobagem, que se a pessoa não tiver cuidado, ela erra o caminho. Então não precisa, irmãos. O apóstolo Paulo não ensinou essas coisas, nem orientou ninguém a estudar essas coisas, mas orientou-nos, e a Bíblia nos orienta, a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ler a palavra é o suficiente. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, e o Espírito Santo vai te ensinar o que você deve falar e como viver. Simples assim, simples. Eu costumo dizer que o Evangelho é a religião mais simples que tem no mundo. Se você observar, ela é formada em 4 ou 5 pilares, no máximo 4 ou 5 pilares. É a base da religião cristã à luz da Bíblia. 4 ou 5 pilares é o suficiente. Se você observar esses 4 ou 5 pilares, não precisa mais nada. O restante o Espírito Santo faz. Mas evidentemente que o primeiro é o Senhor acima de todas as coisas. E todas as demais coisas vêm ao redor disso aí. Então, amados, a igreja, ela tinha como objetivo principal estudar a palavra, conhecer a palavra, ensinar a palavra. Ainda no versículo 42, na sequência: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esta é uma parte complicada na igreja dos dias atuais. A parte do ensino da palavra também, esqueci de fazer essa observação. A igreja atual não ensina a palavra, porque o foco da igreja atual não é mais fazer a pessoa conhecer a Jesus, mas é buscar uma série de situações, e os amados sabem quais são. Amém? Outro aspecto muito importante na igreja primitiva era a comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão em nossos dias é um pouco difícil, até porque vivemos um tempo muito diferente daqueles de 2000 anos atrás. As coisas hoje são muito complicadas, você não sabe mais quem é quem. Hoje é tudo misturado, tudo difícil, e a comunhão não mais é como antigamente. No entanto, nós precisamos procurar nos aproximar, para que o grupo daqueles que amam e servem ao Senhor Jesus possam ter princípios em comum. Aqui nós procuramos fazer isso, mas é difícil. O Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração, aí veio o chá, agora temos o bolo, temos aí esse momento de comunhão depois dos cultos. Tem sido bom. Antes, terminava o culto, quando você olhava, não tinha mais ninguém na frente da igreja, sumiu todo mundo. Era assim. Agora nós temos aí uns 10, 15 minutos, que você ainda conversa com alguém, que você ainda alcança alguém, ainda abraça alguém. Mas as pessoas estão muito fechadas, não se abrem, não se dão. Mas no reino não é assim, irmãos. Na igreja primitiva, eles tinham comunhão, e isso é importante. Essa experiência de corpo. A igreja é um corpo, e nós precisamos ter essa experiência de corpo. Amém? A comunhão na igreja primitiva era a essência da vitalidade da igreja.
porque todos estavam fechados no mesmo foco, no mesmo objetivo, que era levar o Evangelho de Cristo Jesus ao maior número de pessoas possíveis. E quando eles eram perseguidos e eram expulsos dos lugares onde eles habitavam, para onde iam? A palavra ia com eles. E é isto que nós precisamos fazer. Precisamos viver essa comunhão, essa proximidade, é sermos amigos, mais do que amigos, sermos literalmente irmãos, amém? E nós temos que cada dia mais buscar essa comunhão aqui na igreja também. Quando nós temos essa comunhão, temos prazer uns nos outros. E talvez hoje nosso culto estivesse aí com toda a igreja reunida para a honra e para a glória do Senhor. Mas seguindo no texto bíblico, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, Outro ponto muito interessante. Esse partir do pão não era uma refeição comum, ou seja, não era que eles sentavam ali só para alimentar-se. Esse partir do pão à luz da palavra, nesse aspecto, era exatamente a ceia do Senhor. Eles sentavam-se para cear, para tomar a ceia do Senhor. Amém? A expressão partir do pão diz respeito à prática da ceia do Senhor. Oh, glórias! E nós precisamos também, em nossas igrejas e aqui na Missão Cristã Vivos, partir o pão. Só que a ceia do Senhor, ela foi desvirtualizada também. Hoje nós vemos uma ceia cheia de rituais. A ceia do Senhor virou algo assim ritualístico. Aí as pessoas, aquela coisa toda, e tem que fazer desse jeito, e faz daquele... Não, amados, a ceia do Senhor é um momento de comunhão, onde as pessoas juntos relembravam o sacrifício de Jesus. Oh, glórias! Relembravam o sacrifício de Jesus. É o memorial da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da breve volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Essas questões de rituais que nós temos visto nos cultos nos dias atuais, isso é coisa de homem, irmãos. É coisa de homem. Evidentemente que é preciso ordem, mas não ritual. Ordem sim, tudo com decência e ordem. É preciso que as coisas sejam feitas de forma racional. No entanto, essa liturgia que nós conhecemos nas igrejas, que tem que ser dessa forma, tem que orar de pé, orar sentado, tem que ler a Bíblia de pé, ler a Bíblia sentado, isso ou aquilo, são rituais que na verdade não constam na palavra de Deus, são entendimentos humanos. Nós achamos que eu estou na igreja, se eu me colocar de pé, eu estou em reverência ao Senhor, e é por isso que muitas vezes nós falamos, vamos ficar de pé em reverência ao Senhor, não é assim que se fala? E sentado, você estava irreverente? Dá-nos a entender que, quando eu estava sentado, eu estava irreverente. Eu estava de uma forma que não era agradável ao Senhor, aí eu tenho que me colocar em reverência, de pé. São apenas situações que o homem inventou. E levanta, senta, e abraça, e faz isso, e faz não sei o que, dá um passo para frente, e dá um passo para trás, e pula, e isso, aquilo, outro. Tudo isso, amados, são coisas que nós inventamos para o nosso culto ficar movimentado e ficar engraçadinho. É desse jeito. Mas quem deve receber realmente a honra e a glória pelo nosso culto é o Criador. E nem sempre, amados, essa história de pular daqui, fazer isso, fazer aquilo outro, está agradando a Deus. Geralmente não está agradando ao Senhor, porque tem um tanto de neguinho, amarelinho, azulinho e verdinho, que estão recebendo para si a glória, buscando para si a glória. Nós vemos nas igrejas, por exemplo, aqui graças a Deus não tem ocorrido, e se ocorrer nós vamos sentar e tentar demonstrar essa pessoa. Nós vemos que as pessoas muitas vezes cantam na igreja como se fossem artistas, vão lá com aquela pose de artista. Quando você traz alguém que é artista mesmo, aí pronto, que o cara é artista mesmo, ele já é conhecido como artista. Você não contrata, fulano e tal, venha na minha cidade para nós louvarmos o Criador. Não existe isso. É show. Você compra o show. E ele vem e faz o show.
dá os autógrafos, tira um monte de foto com um monte de gente. E tem pessoas que ficam felizes o resto da vida porque tocou na roupa santa do cantor. É mais ou menos por aí. Sabe o que é isso, irmãos? É a simplicidade da igreja primitiva que se perdeu. Quando nós olhamos para os apóstolos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, a sombra de Pedro curava. O apóstolo Paulo, misericórdia, mas era uma pessoa acessível. Era uma pessoa acessível. Jesus era uma pessoa acessível. As pessoas tinham acesso a Jesus. Hoje, amados, esses nossos superstars, esses nossos famosos, eles não são acessíveis. Quando você vai num desses congressos grandes que tem por aí, e o pregador é famoso, ele é quase escoltado. Ele senta separado da galera, ele faz a sua ministração e volta para seu cantinho. Nada de ser acessível, nada. É sempre assim, é desse jeito. Amém? Outro aspecto do culto da igreja primitiva, ainda no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nas orações. Amados, a oração ela é fundamental em nosso culto, é fundamental nas nossas vidas. As orações tinham um papel fundamental na vida da igreja primitiva, e isso pode ser claramente percebido, amados, por meio dos relatos que foram deixados por Lucas, que diversas vezes considera as orações dos primeiros cristãos. Ele faz referência a isso. A oração ela é fundamental, amados, fundamental na vida de cada um de nós. Mas infelizmente nós temos visto que as pessoas pouco valor têm dado às orações. Nossos cultos de orações, ninguém vem orar. São autossuficientes, não precisam do Senhor. Não precisam, gente, não precisam, sei lá. É tipo assim, a igreja do Senhor, mas nós aposentamos o Senhor. Mais ou menos assim. Nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais. O que importa é a entidade religiosa. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Nessa situação, estavam todos ali, perseverando na oração. Inclusive Maria estava ali, e os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, esse texto, entre outros, deixa claro que Cristo Jesus possuía irmãos. Claro, eles eram irmãos por parte de mãe, haja vista que Jesus não foi gerado por José. A atitude da liderança da igreja em situação de crescimento também estava reunida em oração. Ainda em Atos capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Consagraremos a oração, a oração. Nós somos relapso na oração, gente. Nós não oramos. A gente ora 5 minutinhos e achamos o suficiente. 2 minutos e achamos o suficiente. Jesus passava uma noite orando. Os apóstolos passavam horas e horas em oração. Mas nós oramos um tantinho assim, pequenininho, pouquinho tempo, e achamos que estamos em crédito com Deus e podemos exigir qualquer coisa. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso e a igreja incessantemente clamava a Deus pela vida de Pedro, clamava ao Senhor. Irmãos, esses 4 tópicos, eles faziam parte da igreja primitiva. Era, na verdade, a base da igreja primitiva. A preocupação da igreja primitiva era ensinar a doutrina, a palavra. Era desenvolver a comunhão entre os irmãos, relembrar o sacrifício de Jesus através da ceia e estarem dia após dia em oração, buscando a presença, a direção do Todo-Poderoso para as suas vidas. Precisamos, amados, desta verdade da igreja primitiva na nossa igreja, para a honra e para a glória do Senhor. Dando continuidade,
No versículo 47 de Atos 2, diz a palavra: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Nós vemos, amados, que a igreja primitiva também louvava ao Senhor. Nós não sabemos como era o louvor, se eram pessoas cantando, se eram pessoas fazendo declaração ao Senhor, enfim, a palavra de Deus não diz como era o louvor, se havia ou não instrumentos e essas questões. Na verdade, são pouquíssimas as referências a respeito do louvor na igreja primitiva. As suas reuniões, com certeza, elas estavam especialmente voltadas para a instrução, para a oração e também para a comunhão, amados. Ou seja, embora sejam poucas as referências, era uma atividade que estava intimamente ligada à expressão de adoração da igreja. Irmãos, louvor é adoração. Hoje nós temos a visão que louvar é só cantar. Aí você canta, e muitas vezes a cabeça está lá no futebol, muitas vezes a cabeça está lá no trabalho, a cabeça, os pensamentos está não sei onde, mas a boca está aqui. Não, irmãos, louvar é o envolver de todo o ser, porque louvar é adorar o Senhor Jesus, e eu não posso louvar a Deus sem a minha mente, não apenas da boca para fora, porque serão apenas palavras vazias, mas o louvor, quando verdadeiro, irmãos, é uma expressão de adoração ao Criador, e é preciso que o façamos com todo o nosso ser, com racionalidade, é fazermos com entendimento. Muitas vezes nós cantamos e nem sabemos o que estamos cantando, não é verdade? Nem sabemos, principalmente nesse mundo conturbado da música gospel, que só a misericórdia de Deus, só a misericórdia, irmãos. A música gospel, ela precisa passar por um reavivamento, para que muito lixo seja jogado fora. Nós ouvimos muito lixo com o nome de gospel, e às vezes até cantamos esse lixo, muita coisa, irmãos, que não serve para honrar e glorificar o nome santo de Deus, porque o foco não é Deus, o foco não é o Senhor. Também vemos que a igreja primitiva se preocupava com o evangelismo. Oh, bênção! Hoje nós estávamos conversando e a pastora Tenilza falou: nós precisamos evangelizar. E ela falava: nós precisamos evangelizar, precisamos mesmo. Isso é fundamental na igreja, irmãos, é fundamental. A igreja primitiva também tinha essa preocupação. No final do versículo 47, Atos 2, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então o Senhor movia e as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus e aceitavam a soberania de Cristo nas suas vidas. Nós vemos que a atividade evangelizadora da igreja primitiva era contínua, era dia a dia. A Bíblia diz: dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Ou seja, ela não tinha um dia específico para evangelizar, mas ela evangelizava de forma contínua. Mas quem era a igreja? Vale ressaltar: a igreja eram as pessoas que ali congregavam. Não era a igreja como nós conhecemos hoje, uma instituição religiosa, mas sim a congregação dos santos. A congregação dos santos, aqueles que amavam o Senhor, aqueles que tinham prazer no Senhor, esses saíam e convidavam, falavam do amor de Cristo, e essas pessoas aceitavam ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. Amém? Por mais que a atividade esteja centralizada na atividade divina da salvação, sabe-se que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. O Senhor Jesus salva pela loucura da pregação. É preciso pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, testemunharmos do Senhor, e isto de forma contínua, se somos de Cristo Jesus, de forma contínua.
Portanto, não se pode negar que o evangelismo era parte integral da igreja primitiva. Não podemos negar, era realmente parte integral. E precisa ser parte integral da igreja Missão Vivos e da igreja dos dias contemporâneos. A igreja precisa pregar o evangelho, ensinar a respeito de Cristo Jesus. Na igreja primitiva, dá-se a entender que eles se reuniam diariamente e ali as pessoas aceitavam a Jesus diariamente. Precisamos, amados, dedicar diariamente tempo para o Senhor, para falarmos do amor de Cristo Jesus, e assim, com certeza, vamos ser instrumentos para manifestar a glória do Criador. A igreja primitiva, irmãos, ela era extremamente simples, não era uma igreja complexa, não era uma igreja difícil, não era difícil seguir os princípios de Deus, mas o que era necessário era uma vida aos pés do Senhor, era viver a verdade de Deus com todo o prazer, com toda a alegria. E nós precisamos, a exemplo desse povo que ficou no passado, mas nós precisamos viver a sua história nos nossos dias. Precisamos viver a história da igreja primitiva, a história dos apóstolos, a história de Cristo, e essa vivência precisa ser diária, dia após dia. Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, diariamente perseveravam unânimes, juntos, unidos, unânimes, juntos, unidos no templo. Nós precisamos viver essa verdade do Senhor no nosso dia a dia, procurarmos cada dia mais, nos colocarmos à disposição do Espírito, deixar que Ele domine a nossa vida, que Ele guie a nossa vida, que Ele nos oriente, e busquemos, amados, o poder e a autoridade, e você receberá o poder e a autoridade do Senhor, porque essa é a promessa de Deus para todos aqueles que creem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém? Mandamento para cada um de nós que aqui estamos reunidos, e para aqueles que aqui também não estão, e aqueles que nos ouvem pela internet. Mandamento para todos que são fiéis. E se nós buscarmos o Senhor, obras maiores faremos, porque essa é a promessa de Jesus também para as nossas vidas. Portanto, irmãos, que sejamos pessoas simples, que a igreja Missão Vivos seja também uma igreja simples, porém cheia do poder e da manifestação do Espírito Santo de Deus, e vivamos a simplicidade do Evangelho, cada dia mais dedicados e consagrados ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto para a honra e para a glória do Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela revelação da palavra, pelo ensinamento que teu Espírito trouxe aos nossos corações. Deus amado, envolva-nos com tua graça. Dá-nos, ó Deus, o entendimento para que nossos olhos sejam abertos e possamos compreender que é necessário vivermos a simplicidade do Evangelho, Senhor, na santidade, na comunhão, na unidade, cheios do teu Espírito, Pai eterno. Prepara-nos, ó Deus, para que assim sejamos, vidas lavadas e purificadas no teu sangue, e que tenha só uma preocupação, que é te honrar e te glorificar com a nossa vida. Prepara-nos, ó Deus, para que estejamos na tua presença. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse
vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 546.